Clínica da Alma no ar, inteirinho para você, para abençoar você e a sua casa, trazendo aí restauração, cura, trazendo vida pela palavra de Deus para você. Então, se você quer ser abençoado, você que nos assiste ao vivo, pode tomar o seu telefone aí, quiser fazer a sua participação, trazer as suas perguntas, as suas opiniões também são importantíssimas para a gente. 3209-3301, atendimento eletrônico, você vai ouvir até o final e vai digitar a opção 1. Agora, se você quer aqui agora, está nos assistindo agora no programa ao vivo, você pode também fazer a sua pergunta diretamente para os nossos pastores através do telefone 3253-3320. 3253-3320, lembrando o código de área aqui de Belo Horizonte é o 31. Se você não quiser se identificar, quer fazer uma pergunta, mas não quer se identificar, não tem problema algum. Nós queremos ainda assim conhecer aquela que é a sua dúvida, aquela que é a sua colocação. E para responder e para falar sobre o tema de hoje é interessantíssimo. A preocupação é pecado? É desconfiança da fidelidade de Deus. Então, se você tem algo para comentar sobre isso ou perguntar, tem alguma dúvida, alguma pulguinha aí atrás da orelha, pode passar para a gente, que os pastores que eu cumprimento agora, pastor Rogério Goulart. Sérgio. Pronto para esse programa? Em nome de Jesus. Amém. Pastor Alzeir Rogério, seja bem-vindo também mais uma vez, Deus te abençoe. E o meu querido pastor Ademar Guerra. Deus te abençoe. 3 para você hoje. 3 saudações. Saudações. Por isso que eu fico feliz aqui nesse programa, pelo carinho que eles me tratam e é o mesmo carinho que eles tratam você aí na sua casa. Pastor Ademar Guerra, o texto de hoje está em Tito, capítulo 1. Versículo 1 e 2. Isso, então vamos a ele. Assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e conhecimento da verdade que é segundo a piedade ou amor, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos e dos séculos. Nós temos uma pergunta aqui hoje que é muito importante. Por que é pecado? Nós vamos colocar um texto aqui, que o Serginho citou aqui, é desconfiança da fidelidade de Deus. Quantas promessas maravilhosas que, se levadas a sérios, cridas e apropriadas, poderiam transformar-nos em autênticos sucessos. Vamos ver algumas aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos 8, 28. Outra, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Marcos 7, 37. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4, 19. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, 7. Depois disso aí, você me responde aí no seu coração. Preocupar com o quê? Até porque a preocupação é uma perda de tempo, né? Com certeza. Porque eu faço menção aqui do versículo, pastor, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Diz assim, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 25, diz: Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Exato. Ou seja, a gente não vai mudar nada, a preocupação não... Na verdade, é ocupar antes de Deus. Antes de Deus, exatamente. Né? E essa tem sido, muitas vezes, a realidade que nós temos presenciado na vida das pessoas. E muitas vezes todos nós, podemos ser assolados com com esse sentimento no nosso coração diante de situações que fogem ao nosso controle. Né? Todos nós somos pegos, muitas vezes, de uma forma inesperada. Surgem situações inesperadas, isso é real,
E muitas vezes nós somos levados a pensar de que nós temos que fazer alguma coisa para resolver. E justamente tem algumas que vão além da nossa capacitação, né? Que a única coisa que nos basta é que nós temos que crer e depositar a nossa fé e a nossa dependência no Senhor. Então, esses textos todos, eles vêm justamente a afirmar, né, e reafirmar que nós não precisamos nos preocupar, como o Sérgio falou, nos ocupar antecipadamente, não é, a tentar trazer soluções, suar demasiadamente, né, correndo para lá e para cá e buscando uma alternativa, quando o Senhor, na realidade, Ele espera que o quê? Nós descansemos nele, confiemos nele de todo o nosso coração. Amém. E agora, queridos, nós vamos dar a vez a uma querida telespectadora que nos assiste, ligou para cá agora e ela não vai se identificar, respeitamos muito isso, e ela tem uma pergunta para fazer para os pastores. Olá, muito boa tarde. Bom dia ainda, por 1 minuto. Tudo bem? Bom dia. Aqui, eu queria perguntar assim, que eu fico em dúvida, eu leio muito a Bíblia, mas a gente que não tem muito conhecimento, né? Porque eu nasci num lar crente, então a minha vontade de saber da Bíblia, aquilo que o Espírito Santo ainda não revelou para mim. Então, o meu filho, ele foi consagrado pastor da Igreja Batista do Alvoredo. Eu fui lá. Só que depois ele trabalhou muito, ele é muito estudioso, ele é formado, então ele saiu fora, a troco do nada. Ele traiu a esposa e separou, já divorciou, disse que vai casar de novo. E eu ainda falei com ele que ele foi dar um estudo lá em Maiuaçu, e eu falei que eu ia conversar com ele como uma irmã, não como uma mãe. Falei, meu filho, não prega a palavra de Deus em pecado não, porque a mão de Deus é muito pesada. Então ela é fogo, você não faz isso. Então o que aconteceu? Ele foi para lá, mas eu não sei, Deus que sabe. Só que eu queria saber dos irmãos, dos pastores aí, esse negócio de divórcio, porque eu não achei isso na Bíblia provado por Deus, não achei. A minha Bíblia falou que Deus odeia o divórcio. Então, eu queria saber, assim, há perigo da pessoa perder a salvação? Ok, a gente agradece a sua pergunta, né? Claro, convidando a irmã. Agora, pode até desligar o seu telefone aí, que nós vamos respondê-la pela televisão. Deus okay? te abençoe, irmão. Amém. Obrigado. Deus abençoe por todo o carinho conosco e a confiança. Isso. Queridos pastores, ela tem um filho consagrado como pastor numa determinada igreja, e o filho, por uma decisão própria, segundo o que ela nos pareceu, né, quis nos transmitir, ele saiu com outra mulher, cometeu adultério e tudo. Ela está preocupada com a salvação dele. E aí, ele perde essa salvação? Eu creio que não. Porque pela palavra, Jesus fala assim, aquele que vem a mim, eu nunca mais o lançarei fora. Eu creio que Deus vai dar oportunidade a ele de retornar, de restaurar. Ele vai ter essa oportunidade. Talvez ele está caminhando agora em cima do erro. Ele vai ser tratado nesse pecado dele. Eu creio que Deus vai tratar, vai trabalhar com a vida dele, mas a questão de salvação, eu acho assim, a não ser que ele nunca abriu o coração, a semente não gerou realmente. Você entendeu? Ele pode estar aí entre aqueles, né, que vai chegar lá e vai falar, eu repreendi demônios, em seu nome eu fiz isso, eu falo, afasta de mim que eu não vos conheço. Tá? Nós temos esses dois lados aqui. Se realmente a semente foi gerada, se realmente ele converteu, se realmente ele tem o coração no Senhor, ele vai retornar. E retornar arrependido, tá? Trabalhado pelo Senhor. Então eu creio assim, se realmente ele é convertido, não perde. Que bênção. Então cremos aí que esta preciosa irmã tenha sido respondida, e essa que talvez seja uma dúvida de muita gente aí. Então fica aí como um início aí, pelo menos uma base, né? Sim. Uma resposta segundo um caso que nos foi apresentado. Pastores, quanto à questão ainda da preocupação, a preocupação, na opinião de vocês, é uma condição emocional da pessoa? Ela já tem essa predisposição? Existe isso por causa de questões familiares, uma herança familiar ali, a pessoa já ser assim, preocupada, ela é ensinada a ser preocupada?
Serginho, há um punhado de fatores na vida de uma pessoa que podem facilitar esse sentimento ou essa atitude. Vamos colocar a preocupação como uma atitude, não só como um sentimento. Porque, na realidade, a pessoa, ela extrapola o sentir, porque passa a ser até mesmo um comportamento e que muitas pessoas não conseguem ficar livre disso, né? Algumas situações podem ser originadas até por traumas. Tem pessoas que, por exemplo, têm uma tendência a se preocupar, né? Ou ocupar a sua mente antecipadamente, né? Com relação à provisão. Isso pode ter algumas situações relacionadas com uma situação de escassez, por exemplo, né? Então, a pessoa que viveu um momento de perda financeira na família, então, em determinado momento, a família tinha e passou a não ter, então ela passa a ter essa preocupação. Uma outra situação interessante, por exemplo, um pai ausente e não provedor. Isso pode gerar essa situação de preocupação, tipo, como que eu vou suprir, né? O que vai ser amanhã? Então, um punhado de situações, e depende muito de como a pessoa ela se preocupa. Mas na maioria das vezes, ela tem uma base em uma experiência anterior. Então, a pessoa ela não nasce para se preocupar, muito pelo contrário. Quando nós fomos gerados em Deus, nós fomos gerados para depender de Deus. Então, o que nos leva a essa independência de Deus? Muitas vezes é isso que gera esse nível de preocupação e esse comportamento. Quanto mais independente de Deus eu caminho, mais eu vou confiar no meu próprio esforço. Isso gera preocupação. Ou, quanto mais independente de Deus e mais dependente dos outros, mais eu vou ficar esperando e ansiando que alguém venha e supra aquilo que é uma falta que eu tenho. Então, isso depende de várias circunstâncias e aonde realmente a pessoa tem mais dificuldade em se preocupar. Então, até mesmo falsos absolutos que a gente traz, que são influências. Por exemplo, a pessoa passou dos 25 anos e aí ela vira e fala, pronto, a partir de agora eu não caso mais. E traz isso como uma preocupação, né? Já estou velha para casar. Né? E tem muita gente que pensa assim. Tem muita gente que pensa assim. E aí vem com o negócio de filho também, né? Exatamente. Eu não tem idade mais para ter filho. Isso aí é uma preocupação. Ontem mesmo atendi uma. Falou, mas eu agora já desisti de ter filho porque eu estou numa idade. Mas vê que aí são dois, né? Que é o casal, né? Um desiste e o outro. Como é que fica? Aí fica complicado. Queridos pastores, vou pedir novamente a sua licença, né? Porque nós vamos falar com o Everton de Vespasiano. Olá, Everton. Seja bem-vindo ao nosso programa Clínica da Alma. Tudo bem? Tudo bem. Paz do Senhor para vocês. A paz. Deus te abençoe mais. Pois é, eu queria saber o seguinte. Nós, como seres humanos, assim, e muitas das vezes pessoas responsáveis, né, com as coisas, tem como a gente não ter mesmo preocupação, assim, na vida? Essa é uma pergunta boa, né? A gente agradece, viu, Everton, pela sua pergunta e vamos respondê-lo agora, não é isso? É isso aí. Quer responder, Guerra? Eu creio assim que tem umas preocupações que elas são sadias, que você vai ter no dia a dia. Elas são normais e nós vamos ter. Desde que ela não traga ansiedade e não nos prejudica, nós vamos ter que preocupar. Por exemplo, eu vou ter que preocupar com uma pessoa que está indo para o inferno. Eu vou ter que preocupar em pregar para aquela pessoa e ganhar ela para Jesus. É uma preocupação sadia. Eu falo, não, aquela pessoa está indo para o inferno ali, estou preocupado ali em pregar, em tirar aquela pessoa do pecado, em mostrar para ela que ela está errada. Eu estou falando assim, um tipo de preocupação. Então, muitas vezes tem preocupação que ela é sadia, ela é necessária e eu preciso, desde que ela não me prejudique
não me traga nada de, né, assim, ao contrário do que Deus quer para mim, e não contradiz a palavra do Senhor também, não é? Se eu for contra a palavra, eu estou errado, a preocupação está errada. Mas tem preocupação que é sadia. Isso é importante, essa colocação é importante, porque nós vamos ter preocupações, nós vamos ter momentos de, sabe, de ventos fortes na nossa vida, que nós muitas vezes chamamos de tempestades, né? As tempestades externas e tem aquelas internas. O que nós temos que tomar cuidado é a questão de que esse problema, ele não se torne o nosso Deus. Que infelizmente tem muitas pessoas que fazem do problema o seu Deus. Então, esse problema ele vai se assentar no trono da sua vida, porque você vai pensar 24 horas naquela situação, ele acaba ocupando um espaço, um lugar que não lhe é devido, não é? Então, os problemas, as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. Agora, qual o intuito? Por que muitas vezes Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas? Para que a gente dependa dele, não é? Se nós tivéssemos respostas para todas as coisas, se nós soubéssemos responder a todas elas, tivéssemos as estratégias para todas elas, para que Deus? Por que eu vou precisar de Deus na minha vida, né? Então elas vêm para quê? Para nos fazer com que nós amadureçamos, vem com o intuito muitas vezes para gerar mais dependência de Deus, para gerar crescimento. Muitas vezes situações que vêm nas nossas vidas, elas não são resolvidas rapidamente, às vezes levam 1 ano. 2 anos, 3 anos. Agora, e muitas vezes a gente questiona assim, puxa, por que está demorando tanto para ser resolvido? Porque Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa fé, Deus está trabalhando em várias áreas da nossa vida. Então, o que nós temos que entender é que existe um lugar no centro da nossa vida, o nosso coração, e esse precisa ser habitado e ocupado pelo Senhor. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida e do nosso ser. As situações elas vão vir, elas vão ocupar o espaço que é devido a elas, mas sem nós tirarmos a perspectiva de que quem é o Senhor é Ele, né? O Senhor absoluto, né? O Yahvé, o Deus criador de todas as coisas. Agora, o que muitas vezes as pessoas têm hoje, estão enfrentando? Enfermidades psicossomáticas, que nós já falamos aqui, tem enfrentado muitas vezes pessoas que entram com insônia, depressões. Por quê? Elas pegam o problema ou a dificuldade e colocam-as num lugar. Fazem um altar para elas. E aí o que acontece? Elas vão ocupar o lugar de Senhor na vida delas. Então elas não têm mais paz, não conseguem mais se relacionar com as pessoas, aí entram na dependência medicamentosa para continuar, entre aspas, vivendo. Então são situações assim muito complicadas que as pessoas precisam entender que existe um Senhor e esse Senhor precisa verdadeiramente ocupar o seu lugar nas nossas vidas. Amém. Uma coisa E eu quero só pedir a sua licença também, pastor Rogerinho, porque nós temos também mais um telespectador na linha que também zela pelo anonimato. Alô, bom dia? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Joia. Pastor Senhor. Aqui eu queria perguntar ao senhor o seguinte. Eu e meus filhos, que eu sou viúva, tenho um casal de filhos. Um já divorciou 2 vezes. E a minha filha é casada, tem 6 anos. Mas o caso é o seguinte, depois que nós passamos a ser evangélicos, eu notei que a vida mudou muito. Ficou tudo um desentendimento, uma desunião. Em tudo que eu faço, eles acham que eu estou errada. E eu dependo deles para tudo, porque eu já tenho 70 anos. Então, assim, tá aí um médico, para fazer uma compra, assim, precisar de eles terem um carro e eu tenho que ir com eles. E, ultimamente, com meu filho já vai fazer quase 15 dias que a gente não conversa. E a minha menina não ficou satisfeita com o que aconteceu segunda-feira, quando a gente estava indo para o culto. E também não me ligou mais, e eu também agora falei assim, não, gente, eu não vou ficar dependendo dos meus filhos desse jeito, porque eu dependo deles, mas eles também precisam de mim. Eu queria que vocês me dessem uma orientação, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Claro, nós vamos falar. E também agradeço a irmã aí por esse carinho aqui com o programa, né?
e fazendo Não, a gente... eu que agradeço, porque é maravilhoso esse programa, é um sonho. É o que mais me traz conforto. É esse programa. Amém. Que bênção. Nós já abençoamos a sua vida, agradecidos aí pela sua audiência, ok? Ok. Aí a senhora pode acompanhar a resposta diretamente pelo seu televisor, enquanto os pastores aqui falarão para a senhora aí. Amém. Eu que abençoo você. Abençoe Amém. a senhora também. Pastor Rogério, e o que a gente pode dizer para essa mãe aí que ela está vivendo esse Tá conflito angustiada, complicado? né? Olha, Serginho, nós precisaríamos de ter mais informações a respeito desses relacionamentos. Né? De uma certa maneira, fica evidente para nós que há uma dependência, não somente uma dependência emocional, mas também uma dependência no sentido de suprimento dessa senhora em relação aos seus filhos. Então, ela é uma viúva, só tem 2 filhos e ela já está numa situação onde ela não tem mais o vigor físico e a liberdade para fazer aquilo que ela fazia antes. Então, ela fica nesse nível de dependência. Em outras situações, a gente precisa também avaliar se o nível de dependência que ela tem desses filhos coloca em questão vai de encontro à própria situação da demanda que os filhos têm em relação ao tempo deles e o tempo com a mãe. A gente não conhece nada a respeito da história dos filhos. Mesmo o filho, segundo ela, estando divorciado ou não sabe, né? Porque pelo que eu entendi, ele está divorciado agora, mas cada um tem uma vida, né? Uma história. Então, uma história. Como que é essa relação? Fica difícil a gente dar um direcionamento sem saber como essas relações familiares, elas estão no momento e como elas foram construídas, né? Porque, de uma certa maneira, o que eu poderia falar? Que, primeiro, minha irmã, descanse no Senhor, porque o Senhor realmente, Ele vai suprir as suas necessidades. Ele é o Senhor das viúvas. Então, creia que essa é uma promessa do Senhor para a senhora. Então, Ele tem um compromisso com a senhora. Ele vai cuidar da senhora. Uma outra coisa, nós temos um ministério específico na igreja que é a Casa da Honra, que é um lugar que vai ter condição de estar trabalhando com a senhora em algumas especificidades da condição em que a senhora está de uma maneira mais efetiva. Então, nós temos inclusive a participação, ontem nós tivemos, né, o quadro com o pastor Alexandre aqui. Então, nós temos esse ministério que você pode também estar entrando em contato e ele vai ter algumas coisas mais específicas que poderão te ajudar. Agora, descanse no Senhor. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para você crescer nele, em nome de Jesus. Eu queria só dar uma palavra, também complementando o que o Rogério falou, exatamente esse texto, que o Senhor não nos deixa órfãos, né? E também não vai deixar a senhora sem amparo, sem cuidado. Exatamente esse texto que o pastor Rogério falou, né? Que Ele é Senhor das viúvas e dos órfãos. Então, Ele é aquele provedor. Então, eu vejo que neste momento que a senhora está passando essa situação que eu percebo que a senhora está se sentindo abandonada, né? Pelos filhos, cortar o relacionamento e invade o coração em sentimento de estar só, não é? De estar sem ter aquele relacionamento com aquelas pessoas que a senhora mais ama. Mas verdadeiramente o que o pastor Rogério falou, a senhora tire um pouco os olhos dos seus filhos, coloque os seus olhos na pessoa do Senhor, né? Que Ele tem interesse, Ele a ama, né? E a senhora é a filha dele. Mesmo com a idade que a senhora tem, Ele olha com os olhos de pai para a senhora, né? E jamais Ele vai nos abandonar ou nos lançar fora. Pelo contrário, Ele agrega, Ele acolhe, Ele nos dá sentido, nos dá valor, né? Ele nos
renova as nossas forças, Ele nos dá a direção nas nossas vidas. Então, busque a Ele, né, de todo o seu coração. Entregue os sentimentos que você está sentindo hoje para Ele. Deixa Ele cuidar, deixa Ele tratar e com certeza Ele jamais vai abandoná-la ou desampará-la. Eu ainda, Sérgio, quero falar uma coisa que e divulgar para os nossos telespectadores a respeito do nosso curso que nós vamos ter, da nossa escola de restauração, que vai acontecer em janeiro. Você vai falar desse curso que eu acho que vai ser bênção para todos. Acho não, tenho certeza que vai ser bênção para todo mundo. Ok. Mas vamos ouvir um testemunho a respeito do programa aqui, depois você vai convidar. Ok. Então nós vamos falar agora ao vivo com a Raquel, que fala aqui de Belo Horizonte. Olá, Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Joia. Nossa, é um prazer imenso estar aqui ouvindo esses 3 pastores abençoados que Deus colocou no ministério certo aí, Amém. porque eles me abençoaram muito. Eu fiz o primeiro módulo da Clínica da Alma e Deus trabalhou tremendamente no meu coração. O pastor Guerra ministrou paternidade e foi uma bênção, viu, pastor Guerra? Foi uma bênção. Deus tem me honrado mesmo através da sua ministração, porque eu pude ali descobrir, né, que eu perdi meu pai muito cedo e eu não sabia, na verdade eu não sabia que a minha dependência era de uma figura masculina na minha vida e que na verdade era o meu pai, eu estava em busca de um pai e eu pude perceber ali no curso que essa busca minha através de namoros e tudo, eu não queria um namorado, eu queria um pai, na verdade. E o pastor Guerra ministrou na minha vida, né, essa paternidade, e Deus me libertou. Hoje eu sou uma mulher livre para adorar o Senhor. Amém. Eu sou uma mulher que dependo totalmente de Deus, né, e pude perceber o quanto Deus me ama através da vida de vocês, de todas aquelas pessoas que trabalham ali na Clínica da Alma. E eu, com certeza, estou esperando uma oportunidade para estar voltando para fazer o 2º módulo e o 3º módulo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica aí meu abraço carinhoso para vocês. Eu amo muito esse ministério e eu creio que vidas são restauradas através das ministrações, né? Não só de vocês, mas dos outros professores. E Deus tem honrado vocês, porque às vezes a gente planta a semente e não vê a colheita, né? Então eu estou aqui dando meu testemunho que vocês fazem a diferença. Vocês são homens de Deus, capacitados para estar levando a palavra de Deus de uma maneira clara, simples e objetiva. O meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Em nome de Amém. Jesus. Aleluia. Obrigado pelo carinho, viu, Raquel? Deus te abençoe. Nada. Os pastores recebem aí o seu abraço, Amém. o testemunho, porque isso é até bom, porque muitos precisam aí ser encorajados, né? Motivados a participarem. Não é conviver com essa angústia, é conhecer quais são esses sofrimentos que às vezes permeiam a nossa vida, né? Você descobriu, né, o sentimento ali da busca de um pai, assim como muitos outros também, né, outros telespectadores têm essa mesma busca. Então ficamos felizes e honrados com o seu testemunho, viu, Raquel? Amém. Obrigado, Amém. Raquel. Deus te continue abençoe. abençoando. Deus e até abençoe, o módulo Raquel. 2, né? É o módulo Amém. 2. Janeiro, né? É janeiro. Isso. Amém. Pastor Então Eugênio, exatamente. tá vendo? Benção, né? Viu? Já melhorou até ainda a divulgação aqui da nossa escola, né? Verdade. A escola agora de janeiro que nós vamos ter um módulo intensivo, né? Então, inclusive a nossa escola, ela está passando por uma reestruturação, né? Que nós tínhamos 4 módulos de 12 lições, 12 temas que eram abordados em cada módulo. Então, nós fizemos uma reestruturação para o segundo, a partir desse ano, de 2015, né? Então, nós vamos agora ter 3 módulos com 16 temas cada módulo, né? Então, vai dar exatamente 2 meses, né? Cada módulo. E nós vamos ter, então, agora um intensivo que vai começar no dia 12 de janeiro e termina no dia 16 de janeiro. Então, uma semana inteira muito intensa, com 3 temas ou 3 ministrações por dia, né? São 2 à tarde e 1 à noite, de segunda a sexta,
E ainda teremos um dia que vai ter uma ministração pela manhã. Então vai ter aula manhã, 2 aulas à tarde e 1 à noite. Então, assim, é um intensivão. Mas por que nós estamos fazendo isso? Porque muitas vezes as pessoas nos enviam um e-mail, eu ligo lá para a clínica, dizendo, puxa vida, quando é que vai ter escola de restauração em São Paulo? Quando é que vai ter aqui no Rio? Quando é que vai ter em Brasília? Fica difícil, não dá, até nós termos o nosso sistema de ensino à distância, que se Deus quiser vai estar pronto. Então, enquanto não tem, então nós possibilitamos assim as pessoas poderem se programar e virem, né, participar de uma semana Aproveita intensa, as férias, né, aí, férias, escolares, as férias pode do se trabalho, hospedar aqui próximo da igreja, graças a Deus tem hotel, tem pousada, tem casas de amigos, aqui em Belo Horizonte. Então o que nós queremos já desde já você se programar e estar conosco aí. Entre em contato conosco ou por telefone, envie um e-mail lá para a clínica que nós vamos enviar, responder para você com todos os dados, informações para você fazer a inscrição. E a última coisa, as vagas são limitadas. Então, assim, se programe e já corre. Na verdade. Isso. Só vamos ter o módulo 1 e o módulo 2. Então, correr aí para fazer a sua inscrição. E agora, pastores, ainda dentro do nosso tema, né, a preocupação como um pecado. Então, por que a preocupação é um pecado? A preocupação, ela é um pecado, principalmente porque nós tiramos o foco das possibilidades em Deus e colocamos essas possibilidades em nós. Se Deus, Ele fala que vai fazer, e quando nós tomamos isso das mãos de Deus, Serginho, é como se a gente estivesse desacreditando de Deus. E como se nós fôssemos os nossos próprios Os nossos deuses. próprios deuses. Exatamente. Entendeu? Então, assim, não somos deuses, né? Mas Deus é aquele que promete e é fiel para cumprir com cada uma de suas promessas. Então, quando nós colocamos o foco exatamente na possibilidade do Deus do impossível e no Deus que cumpre com a sua promessa, entendeu? Aí sim, nós aliviamos o nosso pensar em alguma coisa e deixamos isso nas mãos do Senhor. Devemos pensar, planejar, usar, né, as circunstâncias até mesmo como uma motivação, fazer um planejamento? Sim, mas até para fazer um bom planejamento, nós dependemos do Senhor. Claro. Nós dependemos buscar o Senhor, para que o Senhor nos ajude a estabelecer as metas que serão alcançáveis, né? Porque o Senhor sabe a nossa capacidade, a nossa limitação, né? E aquilo que Ele tem para nos liberar em determinados momentos. Então, fazer um planejamento porque estamos preocupados e ansiosos para resolver uma situação e estabelecer metas que nós não damos conta de alcançar, vai ser frustrante. Então, até para estabelecer essas metas alcançáveis, um planejamento que seja um planejamento que venha realmente fazer com que a gente alcance o propósito, nós precisamos de Deus. Então, a preocupação pode ser uma motivação, sim, e ela pode se tornar um pecado quando eu coloco a minha potencialidade excluindo as possibilidades de Deus.